Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuando a leitura dos escritos do Livro do Céu, da serva de Deus, Lísia Carreta, do estudo 3, dos trechos do 12 ao 20. Volume 12, trecho 3º, 28 de março de 1917. Efeitos do Te Amo de Jesus. Continuando meu habitual estado, apenas se fazia ver meu sempre amável Jesus, mas tão aflito que dava piedade. Eu lhe disse: Que tens, Jesus? E ele: Minha filha, acontecerão e sucederão coisas imprevistas. De improviso e estourarão revoluções por toda parte. Oh, como as coisas vão piorar. E todo o aflito ficou em silêncio. E eu, vida da minha vida, diz-me outra palavra. E Jesus, como se me infundisse o seu alento, acrescentou: Amo-te. Mas naquele amo-te parecia que todos e todas as coisas recebiam nova vida. E eu repeti: Jesus, diz-me outra palavra ainda. E ele, para a palavra mais bela, não poderia te dizer que um te amo? Este meu amo te enche céu e terra, circula nos santos e recebe em nova glória, desce nos corações dos viadores, e quem recebe graça de conversão, quem de santificação, penetra no purgatório e como benéfico orvalho, cai sobre as almas e sentem refrigério. Os mesmos elementos sentem-se investidos de nova vida no fecundar, do crescer, assim que todos advertem o te amo do teu Jesus. E sabe quando a alma atrai a si um te amo meu? Quando, fundindo-se em mim, toma a atitude divina, e se perdendo em mim faz tudo o que eu faço. E eu, meu amor, muitas vezes é difícil ter sempre esta atitude divina. E Jesus, minha filha, o que a alma não pode fazer sempre com os seus atos imediatos em mim, pode supri-lo com a atitude de sua boa vontade. E eu a estimarei tanto que me farei sentinela vigilante de cada pensamento, de cada palavra, de cada batida e etc. E os cortejarei dentro e fora de mim, olhando-os com tal amor, como fruto do bom querer da criatura. Quando depois a alma se fundir em mim, faz suas ações imediatas comigo. Então sinto-me tão atraído para ela que faço junto com ela o que ela faz. E mudo em divino o obrar da criatura. Eu levo conta de tudo e premeio tudo, ainda as mais pequenas coisas, e até um só ato bom de vontade não fica defraudada na criatura. Volume 13, trecho 3, 2 de junho de 1921. Jesus, quando veio à Terra, falou muito pouco sobre sua vontade. Sentia-me muito oprimida porque disseram que querem publicar tudo o que meu doce Jesus me tinha manifestado sobre o seu santíssimo querer. E era tanta a angústia que eu me sentia também agitada, e o meu doce Jesus dentro de mim me dizia: Queres tu julgar tudo? Bonita coisa, só porque um mestre quis ditar a um aluno sua doutrina, não pode tornar-se pública a doutrina, nem o bem que se pode fazer com ela. Isto seria absurdo e desagradar ao próprio mestre, e além disso, de ti não há nada, tudo é doutrina minha. Tu não foste outra coisa que uma escriba, e só porque te escolhi a ti, tu quererias sepultar os meus ensinamentos e, portanto, também a minha glória? Mas apesar de tudo, me senti inquieta,
E meu sempre amável Jesus, saindo do meu interior, me cercou o pescoço com seu braço e me apertando forte me disse: Filha amada minha, acalme-se, acalme-se, e contente a seu Jesus. E eu, meu amor, é muito duro o sacrifício. Só de pensar que tudo o que aconteceu entre tu e eu deve tornar-se público, sinto-me a morrer. E parte-se meu coração pela dor. Se escrevi foi apenas por obediência, e pelo temor de que tu pudesse te desgostar. E agora olha em que labirinto me põe a obediência. Minha vida tem piedade de mim e põe tua santa mão em tudo isto. E Jesus, minha filha, e se eu quero este sacrifício, tu deves estar disposta a fazê-lo. Não deves negar-me nada. Tu deves saber que eu, ao vir à terra, vim manifestar minha doutrina celestial e a fazer conhecer minha humanidade, minha pátria e a ordem que a criatura deve ter para alcançar o céu. Em uma palavra, o Evangelho. Mas de minha vontade quase nada ou pouquíssimo disse. Quase a ignorei, fazendo entender que a coisa que mais me importava era a vontade de meu Pai, de suas qualidades, de sua altura e grandeza, dos grandes bens que a criatura recebe com viver em meu querer. Quase nada disse, porque a criatura, sendo muito infantil nas coisas celestiais, não teria entendido nada. Só lhe ensinei a pedir. Fiat voluntas tua, a fim de que se dispusesse a conhecer minha vontade para amá-la e fazê-la, e portanto receber os bens que ela contém. Agora, o que devia fazer então? As ensinanças que devia ter dado a todos sobre minha vontade, dei-as a ti. Assim como fazê-las conhecer não é outra coisa que suprir ao que devia fazer eu estando na terra, como cumprimento da minha vinda. Então não queres que eu cumpra o propósito da minha vinda à terra? Por isso deixa-me fazer a mim. Eu vigiarei tudo e disporei tudo. Tu me segue e fica em paz. Volume 14, trecho 5, 21 de fevereiro de 1922. O amor faz morrer e viver continuamente. Continuando o meu estado habitual, meu sempre adorável Jesus disse-me: Minha filha, o meu amor pela criatura fazia-me morrer a cada instante. A natureza do verdadeiro amor é morrer e viver continuamente pela pessoa amada. O amor de amá-la consigo faz-lhe sentir a morte. Procura-lhe um martírio, talvez dos mais dolorosos e prolongados, mas o mesmo amor, mais forte que a própria morte, no mesmo instante que morre, lhe dá a vida. Mas para fazer o quê? Para dar vida à pessoa amada e formar com ela uma só vida. Aquelas chamas têm virtude de consumir uma vida para fundir na outra. É propriamente esta a virtude do meu amor, fazer-me morrer e da vida consumada formar tantas sementes para colocá-las nos corações de todas as criaturas, para fazer-me ressurgir de novo e formar com elas uma só vida comigo. Agora também tu podes morrer, quem sabe quantas vezes por amor meu, e talvez a cada instante, cada vez que me queres ver e não me vês, a tua vontade sente a morte de minha privação, mas em realidade, porque não me vendo, a tua vontade morre porque não encontra a vida que busca. Mas depois de que nesse ato se tem consumado, eu renasço em ti e tu em mim. E reencontras assim a vida querida por ti, mas para voltar de novo a morrer, para viver em mim. Assim também, se me desejas, teu desejo não satisfeito sente a morte, mas fazendo-me ver, encontra novamente sua vida. E assim, seu amor, sua inteligência, seu coração podem estar em contínuo ato de morrer e viver por mim,
Se eu fiz isso por você, é justo que você faça por mim. Se ele o fez por nós, é justo, mais que justo, que façamos por ele. Uma vez que ele morreu para nos dar a vida, morramos também para nós mesmos, para viver a vida dele. Volume 15, trecho 4, 24 de janeiro de 1923. A Santíssima Trindade refletida na Terra. Os atos triplos, como estava reservado abrir as portas do eterno querer a Luísa. Todos estes dias passeios no mar de amargura, porque frequentemente o bendito Jesus me priva de sua amável presença. E se faz ver, vejo em meu interior imerso em um mar cujas ondas se elevam acima dele, em ato de submergi-lo. E Jesus, para não ficar submerso e afogado, move seu braço. Move seu braço e rejeita a onda. E com um olhar piedoso me olha, me pede ajuda e me diz: minha filha, veja como as culpas são tantas que querem me submergir. Não vê as ondas que me mandam, que se não agitasse meu braço ficaria afogado. Que tempos tão tristes, que trarão tristes consequências. E enquanto isto disse, se esconde mais dentro de mim. Que pena ver Jesus neste estado. São penas que dilaceram a alma e a fazem em pedaços. Oh, como se quisesse sofrer qualquer martírio para consolar a meu doce Jesus. Depois, esta manhã me parecia que meu amável Jesus não podia mais. E fazendo uso de seu poder, saiu desse mar cheio de todas essas armas prontas para ferir e também para matar, que dava terror só de olhá-lo. E apoiando sua cabeça sobre meu peito, todo aflito e pálido, mas belo, e de uma beleza que raptava, me disse: minha querida filha, não podia mais. E se a justiça quer seu curso, também meu amor quer seu desabafo e fazer seu caminho. Por isso sai desse mar horrível que me formam as culpas das criaturas, para dar campo a meu amor, para vir me desabafar com minha pequena filha de minha vontade. Também você não podia mais. Escutei o estertor de sua agonia por minha privação naquele mar horrível, e tendo posto todos de lado, corri a ti para desabafar e fazer-te desabafar em meu amor comigo, para te dar de novo a vida. E enquanto isso dizia, apertava-me fortemente a ele, beijava-me, punha-me sua mão na garganta, para me aliviar da dor que ele mesmo me tinha dado. Porque há dias, havendo-me puxado com força os nervos da parte do coração, que corresponde à garganta, fiquei como que sufocada. Meu Jesus era todo amor e queria que eu lhe devolvesse os beijos, as carícias, os abraços que ele me dava. Depois disso compreendi que queria que eu entrasse no mar imenso da sua vontade, para ser aliviado do mar das culpas das criaturas. E eu estreitando-me mais forte, a ele disse: meu amado bem, junto contigo quero seguir todos os atos que fez tua humanidade na vontade divina. Aonde chegou tu, quero chegar também eu, para fazer que em todos os teus encontros também o meu encontrarão assim como sua inteligência na vontade suprema percorreu todas as inteligências das criaturas para dar ao Pai Celestial a honra, a reparação por cada um dos pensamentos de criatura em modo divino, e selar com a luz, com a graça de tua vontade, cada pensamento delas.
Assim também eu Assim também eu quero percorrer cada um dos pensamentos, desde o primeiro até o último, que terá vida nas mentes humanas, para repetir o que está feito por ti. Além disso, quero unir-me aos pensamentos de nossa Celestial Mãe, que nunca ficou para trás, mas que sempre correu junto contigo e com os pensamentos que fizeram os seus santos. A estas últimas palavras, Jesus olhou para mim e todo ternura me disse: Minha filha, na minha vontade eterna encontrarás todos os meus atos, assim como todos os de minha mãe, que envolviam todos os atos das criaturas, desde a primeira até a última que deverá existir, como dentro de um manto, e este manto como formado em duas partes. Uma elevava-se ao céu para dar ao meu Pai, com uma vontade divina, tudo o que as criaturas lhes deviam: amor, glória, reparação, satisfação. A outra parte ficava para a defesa e ajuda das criaturas. Nenhum outro entrou em minha vontade divina para fazer tudo o que fez minha humanidade. Meus santos fizeram minha vontade, mas não entraram dentro para fazer tudo o que faz minha vontade, e tomar como de um só golpe todos os atos, do primeiro até o último homem, e tornar-se ator, espectador e divinizador. Com fazer minha vontade, não se chega a fazer tudo o que meu eterno querer contém, senão que desce na criatura limitada, por quanto a criatura pode conter. Só quem entra dentro se amplia, se difunde como luz solar nos eternos voos do meu querer, e encontrando as minhas ações e as da minha mãe, põe neles o seu. Olhe em minha vontade. Há outros atos de criatura multiplicados nos meus, que chegam até o último ato que deve cumprir-se sobre esta terra. Olhe em minha vontade. Há outros atos de criatura multiplicados nos meus que cheguem até o último ato que deve cumprir-se sobre esta terra. Olhe bem, não encontrará nenhum. Isto significa que nenhum outro estava reservado a abrir as portas do meu eterno querer. A pequena filha minha, para unificar seus atos aos meus e aos de minha mamãe, e tornar triplos todos os nossos atos perante a majestade suprema, e para o bem das criaturas. Agora, havendo aberto as portas, podem entrar os outros, desde que se disponham a um bem tão grande, a morrer para si mesmo e viver do divino querer. Com Luísa, foi aberto as portas. Quanta mudança houve no mundo, a partir da Luísa. Vamos constatar na história que após a Luísa, após o Fiat vir à Terra, muita coisa foi criada, o desenvolvimento, da criatura, do ser humano, a inteligência se abriu. Avião foi feito depois, pós Luísa. Todo período pós Luísa, pós o divino querer vir à Terra. E a disposição do homem, aqui a abertura do coração, que pode entrar outros, desde que se disponham a um bem tão grande. Agora, havendo aberto as portas, podem entrar outros. Uma vez que Luísa entrou, Luísa abriu as portas, a divina vontade por meio dela. Então continue junto com Jesus, girando em sua vontade, para fazer o que estava feito por ele. Então olhamos juntos para a terra, quantas coisas horríveis se viam, e como continuam os preparativos para a guerra que fazem estremecer, e toda tremendo me encontrei em mim mesma.
Pouco depois voltou e continuou a falar de sua santíssima vontade, dizendo-me: minha filha, minha vontade no céu continha ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma era a vontade das três divinas pessoas, enquanto eram distintas entre elas, mas a vontade era uma, e esta sendo a única que operava em nós, formava toda a nossa felicidade, nossa igualdade de amor, de potência, de beleza e etc. Se em vez de uma vontade fossem três vontades, não poderíamos ser felizes, muito menos tornar felizes aos demais. Teríamos sido desiguais na potência, na sabedoria, na santidade, etc. Assim que nossa única vontade, obrante em nós, é todo o nosso bem, do qual brotam tantos mares de felicidade, que nenhum pode penetrar até ao fundo. Agora nossa vontade, vendo o grande bem do agir sozinha em três pessoas distintas, quer operar sozinha entre três pessoas distintas na terra. E estas são a mãe, o filho, a esposa. Delas quer fazer brotar outros mares de felicidade, que levarão bens imensos a todos os viajantes. E eu, toda maravilhada, disse: meu amor, quem será esta mãe afortunada, este filho, a esta esposa que refletirão a Trindade sobre a terra? E que tua vontade terá uma nelas? E Jesus, como não compreendeste? Dois já estão em seu posto de honra, minha mãe divina e eu, Verbo eterno, filho do Pai celestial e filho da Mãe celestial. Com encarnar-me no seio dela, fui seu próprio filho. A esposa é a pequena filha do meu querer. Eu estou no meio, minha mãe à direita e a esposa à esquerda, conforme minha vontade obra em mim. Faz o eco à direita e à esquerda, e forma uma só vontade. Por isso derramei tantas graças em ti. Abri as portas do meu querer, te revelei os segredos, os prodígios que ele contém, para abrir tantos caminhos para te fazer chegar o eco do meu querer, a fim de que, perdendo o teu, pudesses viver com a minha vontade. Não estás contente? E eu obrigado, ó Jesus. E rogo-te que siga o teu querer, pois que por mim nada sou. Abandono-me ao teu querer, como ele diz, continuando meu estado habitual, fundindo-me no divino querer. Então essa deve ser a atitude do Filho da Divina Vontade, o fundir-se continuamente no divino querer, e não se deixar arrastar, contaminar pela a vontade humana, pela as situações ao nosso derredor. Volume 16, trecho 10. 30 de julho de 1923. A alma é a flor celestial. Estava a meditar no santo querer divino e meu doce Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, cada vez que a alma entra no meu querer para rezar, operar e etc., tantas diversas tintas divinas recebe, uma mais bela que a outra. Você não vê quanta variedade de cores e belezas contém toda a natureza? Elas são as sombras da variedade de cores e beleza que contém minha divindade. Mas onde adquirem as plantas e as flores a variedade das cores? A quem dei o ofício de colorir com tantas variedades distintas e tanta diversidade de plantas? Ao sol. Sua luz e seu calor contêm fecundidade e variedade de cores tais de embelezar toda a terra, e só com que a planta se exponha aos beijos de sua luz, aos abraços de seu calor, a flor se abre e, como que correspondendo-lhe o beijo e o abraço, recebe os matizes das tintas e formam sua bela coloração. Agora a alma que entra em minha vontade simboliza a flor, que se expõe a receber o beijo e o abraço do sol para receber as diversas tintas que o sol contém.
e ao corresponder-lhe, recebe as diversas tintas da natureza divina. É propriamente a alma, a flor celestial, que o sol eterno, com o sopro de sua luz, tem colorido tão bem, de perfumar céu e terra, e a alegrar com sua beleza a mesma divindade, e a toda a corte celestial. Os raios de meu querer a esvaziam o que é humano e a enche do que é divino. Por isso, se vê nela a bela íris de meus atributos. Por isso, minha filha, entra frequentemente em meu querer para receber as nuances e as variadas tintas da semelhança de seu Criador, perdendo, né, essa aparência ofuscada, né, pela vontade humana, mas morrendo, revivendo e morrendo para o nosso querer e vivendo para o divino, recebendo, né, tais pinceladas aqui, ó, a receber as nuances e as variadas tintas da semelhança de seu Criador, caminhar para esse consumar-se em Deus, né, esse por graça o que Deus é por natureza, recebendo a diversidade de cores, que são os méritos e atributos, os atributos de Deus, né, os atributos divinos. Volume 17, trecho 4, 1º de julho de 1924. Quem se doa a Deus perde seus direitos. O sangue de Jesus é defesa das criaturas diante dos direitos da divina justiça. Sentia-me muito oprimida pela privação do meu adorável Jesus. Oh, como me sangra o coração e me sinto submetida a sofrer mortes contínuas. Sentia que não podia mais sem ele, e que mais duro não podia ser o meu martírio. E enquanto tentava seguir o meu Jesus nos diferentes mistérios da sua paixão, cheguei a acompanhá-lo no mistério da sua dolorosa flagelação. Enquanto eu estava nisto, mexeu-se dentro de mim, enchendo-me de toda a sua adorável pessoa. Eu, ao vê-lo, queria dizer-lhe o meu duro estado, mas Jesus impôs-me silêncio, disse-me: minha filha, rezemos juntos. Há certos tempos tão tristes nos quais minha justiça, não podendo conter-se pelos males das criaturas, gostaria de inundar a terra de novos flagelos, e por isso é necessário a oração em minha vontade, que se espelhando sobre todos se põe em defesa das criaturas, e com seu poder impede que minha justiça se aproxime da criatura para golpeá-la. Como era belo e comovedor ouvir Jesus rezar, e como o acompanhava no doloroso mistério da flagelação. Fazia-se ver jorrando sangue, e ouvia que dizia: meu Pai, ofereço-te este meu sangue. Ah, faz que este sangue cubra todas as inteligências das criaturas e torne vãos todos os seus maus pensamentos. Diminua o fogo de suas paixões e faça ressurgir inteligências santas. Este sangue cubra os seus olhos e faça véu à sua vista, para que não entre no sabor dos maus prazeres e não se suje com a lama da terra. Este meu sangue cubra e encha a sua boca e deixe mortos os seus lábios, as blasfêmias, as imprecações, a todas as suas más palavras. Pai meu, este meu sangue lhe cubra as mãos e lhe dê terror de tantas ações infames. Este sangue circule em nossa vontade eterna para cobrir a todos, para defender e ser arma defensora em favor das criaturas, onde os direitos de nossa justiça, ante os direitos de nossa justiça. Mas quem pode dizer o modo como Jesus rezava e tudo o que dizia? Depois fez silêncio e me sentia em meu interior que Jesus tomava em suas mãos minha pequena e pobre alma, e apertava, a retocava e olhava, e eu lhe disse: meu amor, o que faz?
há alguma coisa em mim que te desagrada? E ele: estou trabalhando e alargando a tua alma na minha vontade. Além disso, não devo dar-te conta do que faço, porque tendo-te dado toda a mim, perdeste os teus direitos. Agora todos os direitos são meus. Sabes qual é o teu único direito? Que a minha vontade seja tua e te forneça tudo o que pode fazer-te feliz no tempo e na eternidade. É muito importante ao não pensar em si. O simples fato dela perguntar, né? O que fazes, meu amor? Há alguma coisa em mim que te desagrada? Já é um avaliar-se, né? É uma sombra de dúvida no coração dela. Ele responde: estou trabalhando e largando a tua alma na minha vontade. Estou trabalhando, desenvolvendo meu reino, purificando, né? Como ele disse aqui a respeito do coração. Depois fez silêncio e me senti em meu interior que Jesus tomava em suas mãos minha pequena e pobre alma, no coração não era alma, a apertava, a retocava, a olhava, e eu lhe disse: que fazes, meu amor? Alguma coisa em mim que te desagrada? E ele: estou trabalhando e alargando a tua alma na minha vontade. Além disso, não devo dar-te conta do que faço. Não te devo satisfação, tu não te pertences mais. Porque tendo te dado toda a minha aqui, ó, perdestes os teus direitos. Não te pertence, mas é pertença minha. Agora, todos os direitos são meus. Sabes qual é o teu único direito? Que a minha vontade seja a tua e te forneça ela, né, tudo o que podes fazer-te feliz no tempo e na eternidade. A segundo o querer e a vontade dela. Dela quem? A divina vontade. A criatura fica, né, abandonada. Não tem mais vida. Como ele disse, não tem mais direito. Uma vez que se deu todo a ele. É a divina vontade quem vai, né, fornecer tudo o que pode fazer a alma feliz no tempo e na eternidade. Então, para a doçura ou para a amargura, né, o estado, o conservar a paz, porque tudo é luz, tudo é, né, um conduzir-se, como se diz, como naquela passagem que Jesus faz, né, cospe no olho do cego, né, pega um pouco de barro, faz um barro, né, e pouco a pouco o cego volta a enxergar. Então é isso aqui, ó, pouco a pouco, o gole a gole da divina vontade, vamos perdendo a nossa visão humana e adquirindo a visão divina. Assim sendo, tudo se torna luz, porque tudo é visto com os olhos divinos, os olhos de Deus. E não baixa, não desce mais a sua vontade própria, aos seus interesses, e cai, né, na desventura de julgar os acontecimentos como bem ou mal. Vivendo esse círculo vicioso, né, da vontade humana, que é fugir da dor e buscar só prazer. O caminho esse que acaba por culminar numa dor tremenda, terrível, sozinho. Então, caminhar com ele, abandonado a ele, resignado, obediente à verdade divina, à vida divina, a não colocar obstáculo para esse desenvolvimento dessa vida em nós. Volume 18, trecho 8, 21 de outubro de 1925. Efeitos de um ato feito na divina vontade. A dor de Jesus está suspensa na divina vontade, esperando o pecador. Esta manhã,
Meu doce Jesus me disse: minha filha, trago-te o beijo de todo o céu. E enquanto isso dizia, me beijou e acrescentou: todo o céu está em minha vontade. E tudo o que eu faço, estando eles neste supremo querer, sentem o eco de meus atos e repetem como respondendo ao meu eco o que faço eu. Dito isso, desapareceu, mas depois de algumas horas voltou dizendo-me: minha filha, devolve-me o beijo que te dei, porque todo o céu, minha mãe, nosso Pai Celestial e o Divino Espírito estão esperando a correspondência de teu beijo, porque tendo saído um ato deles em minha vontade para a criatura que vive no exílio, desejam que lhes seja restituída a correspondência em minha mesma vontade. Correspondência da criatura, né? Então, aproximando sua boca à minha, quase tremendo, lhe dei meu beijo, o qual produziu um som harmonioso, nunca ouvido, que se elevava ao alto e se difundia em tudo e a todos. E Jesus, com amor indescritível, acrescentou: como são belos os atos na minha vontade! Ah, você não sabe a potência, a grandeza, a maravilha de um ato em minha vontade. Este ato move tudo, céu e terra, como se fosse um ato só. E tudo o criado, anjos, santos, dão e recebem a correspondência desse ato. Por isso, um ato feito em minha vontade não pode estar sem a correspondência. De outra maneira, todos sentiriam dor de um ato divino que moveu a todos, no qual todos puseram do seu e, no entanto, não correspondido. O obrar de uma alma em minha vontade é como o som argentino de um vibrante e sonoro sino que soa tão forte que chama a atenção de todos. E soa e ressoa tão doce que todos conhecem nesse som o obrar da alma em minha vontade, recebendo todos a glória, a honra de um ato divino. E dito isto, desapareceu. Mais tarde, continuando a fundir-me na vontade divina, magoando-me por cada ofensa que foi feita a meu Jesus, desde o primeiro até o último homem que virá sobre a terra, e enquanto me doía, pedia perdão, mas enquanto isso fazia, dizia entre mim: meu Jesus, meu amor não me basta. Meu Jesus, meu amor, não me basta magoar-me e pedir-te perdão, senão que quisesse aniquilar qualquer pecado, para fazer que jamais, jamais sejas ofendido. E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, eu tive uma dor especial por cada pecado, e sobre minha dor estava suspenso o perdão ao pecador. Agora esta minha dor está suspensa em minha vontade, esperando o pecador quando me ofende, a fim de que, magoando-se de me ter ofendido, desça a minha dor para que se magoe juntamente com a sua, e em breve lhe dê o perdão. Mas quantos me ofendem e não se magoam? E minha dor e perdão estão suspensos em minha vontade, e como isolados. Obrigado, minha filha, obrigado por vir em minha vontade, a fazer companhia à minha dor e a meu perdão. Continua girando em minha vontade, fazendo tu a minha mesma dor. Grita por cada ofensa. Dá-lhe a dor, perdão. Tá estranho aqui. Grita por cada ofensa. Dá-lhe a dor, perdão. Dá a reparação, né? A sentir a dor de Jesus e dá o perdão. A gozar do perdão, a fim de que não seja só eu a me doer e a impetrar o perdão, senão que tenha a companhia da pequena filha de meu querer, que se dói junto comigo. Então, sente a dor das ofensas, faz companhia a Jesus na dor, mas também no perdão, né? Mas também aqui, a impetrar o perdão nas almas.
Vamos entender aqui que é um ato divino. Jesus disse: tive uma dor especial por cada pecado. Uma dor especial por cada pecado. E sobre minha dor estava suspenso o perdão ao pecador. Na dor que Jesus sentiu, o perdão ao pecador estava suspenso, a fim de que, quando o pecador se dirigisse a ele de coração contrito, um arrependimento verdadeiro e sincero, esse perdão desceria ao pecador. Uma vez que aqui já tinha descido a dor de ter ofendido a Deus. Aqui, agora esta minha dor está suspensa em minha vontade, esperando o pecador quando me ofende, a fim de que, magoando-se de me ter ofendido, aqui ele já sente a dor de Jesus ele sente, e tendo sentido a dor, aqui desça a minha dor para que se magoe juntamente com a sua. O meu sofrimento se torna o sofrimento de Jesus, eu me uno ao sofrimento dele, no caso o pecador, e em breve lhe deu perdão. Mas quantos me ofendem e não se magoam, não está nem aí, não vivem indiferentes. Como se Jesus não ligasse para isso, como se isso não o atingisse. Então fica suspensa a dor e não pode descer também o perdão, fica suspensa a dor e o perdão. Aqui, e minha dor e perdão estão suspensos em minha vontade, como isolados. Como num trecho que lemos outro dia. Que Jesus andando em meio à humanidade, e se tivessem buscado a mim, se tivesse tomado o meu alimento, tomado o meu dinheiro, o meu milhão, o trecho do milhão, não estarias doente, não estaria desnudados, não estariam com fome, como no trecho que lemos ontem também, que vai falar do sangue. Todo o remédio, tudo está no sangue de Jesus. Mas o pecador, magoa ainda mais, Jesus fere-o ainda mais, permanecendo distante, isento dos benéficos efeitos, que é o não recebendo a dor, não vivendo a dor, de ter o ofendido, e não recebe também o perdão. Muitos até dizem, eu não tenho salvação mais. Hoje, graças a Deus, parou-se de ficar ouvindo. E eu, pelo menos, não ouço mais. Mas antes se ouvia muito. A pessoa dizer, eu não tenho salvação mais não. Eu sou um caso perdido. Só outro dia que eu ouvi a pessoa desabafando, que vai pro inferno de tobogã. Romantizam. Romantizam a vida de pecado, o pecado, a ofensa a Deus. Quão indiferentes estão. Vê como coisa pouca. Vê como nada. Algo habitual. E minha dor e perdão é o que levou Jesus a clamar ao Pai, Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Que, como disse, a vontade de Jesus era que, a partir do seu sacrifício, a sua morte, ninguém se perdesse. Mas o Pai não o permitiu, que tiraria então a liberdade da criatura. Então é um mover do alto, mas é preciso uma disposição da alma para receber essa graça, essa contrição. Esse unir-se a Ele, que é um só vontade, um só querer. O não querer o ofender, o não o querer perder, o não se separar dele. E minha dor e perdão estavam suspensos em minha vontade e como isolados. E ele agradece que a Luísa, ao filho da divina vontade, obrigado, meu filho, minha filha. Obrigado por vir em minha vontade, a fazer companhia à minha dor e a meu perdão. Te peço perdão por mim e por todos. Te peço perdão por mim e por todos. A fim de que o orvalho benéfico caia nos corações e possam ser
também estes lavados pelo teu sangue, pelo teu amor, pela tua misericórdia. É como uma pessoa me disse ontem, né? Faz 2 dias que eu estou limpa. Vira e mexe, cai, né? Mas aonde você arruma? Ah, eu tenho em casa. Mas por que você tem em casa isso? Não quis responder. Ou seja, que está tentando, mas ainda tem um apego. Não se separa de tudo. Porque se de fato não quisesse, teria dado o fim. Não manteria dentro de casa essas coisas. Jesus quer uma decisão sincera e verdadeira, a fim de nos comunicar aqui a graça do perdão, a graça do arrependimento e do perdão. Sem mim, nada podeis fazer. Continua girando em minha vontade e fazendo tu a minha mesma dor. Grita por cada ofensa, pela dor, perdão. Terá a dor, o perdão, a fim de que não seja só eu a me doer e a impetrar o perdão, senão que tenha a companhia da pequena filha do meu querer, que se dói junto comigo. Volume 19, trecho 3, 2 de março de 1926. O silêncio no que diz respeito às verdades do querer divino forma o túmulo a estas verdades, enquanto a palavra forma a sua ressurreição. Aqui é alimentar-se de um para dar morte ao outro. Enquanto se vive, se morre. Enquanto se morre para si mesmo, se vive para Deus. Dar morte à própria vontade e vida ao divino. Sentia-me oprimida e com tal relutância em abrir a minha alma para manifestar o que o bendito Jesus me diz, teria querido calar-me para sempre, a fim de que nada mais se soubesse, e lamentava-me com o meu doce Jesus, dizendo-lhe: se me dissesses para não dizer mais nada a ninguém sobre o que se passa entre nós, o peso enorme que me libertarias, como ficaria feliz. Mas não quer levar aos outros, aos demais. Não vê minha grande repugnância, o esforço que preciso fazer. E quantos para se ler e partilhar esses escritos vivem a mesma situação. Mas não é algo meu, não é algo para mim, é dele para ele. Mas enquanto isso dizia, meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, você gostaria de sepultar a luz, a graça, a verdade, e assim preparar o túmulo a seu Jesus? O silêncio acerca de tudo que é verdade forma a sepultura da verdade, enquanto a palavra forma a ressurreição da verdade. Faz ressurgir a luz, a graça, o bem, muito mais porque a palavra sobre a verdade parte do Fiat Supremo. A palavra teve o seu campo divino, quando na criação, com a palavra Fiat fiz sair toda a criação. Podia tê-la criado ainda em silêncio, mas quis servir-me da palavra Fiat para fazer que também a palavra tivesse a origem divina, que contendo a potência criadora, quem se servir dela para manifestar o que a mim pertence, tivesse a potência de comunicar aquelas verdades a quem tem a fortuna de as ouvir. Próximo. Para ti há uma razão mais forte, porque sendo tu o que eu te digo, a maior parte coisas que correspondem à minha suprema vontade. A maior parte coisas que correspondem à minha suprema vontade não é somente a palavra de origem,
mas a propriedade àquele mesmo Fiat, que saindo de novo em campo como na criação quer fazer conhecer os imensos bens que contém o meu querer, e comunica tal poder sobre tudo o que te manifesto sobre ele, que é suficiente para poder formar a nova criação da minha vontade nas almas. Isto é, o bem que me queres, que com o teu silêncio queres formar o túmulo à minha vontade? Que triste. O bem que me queres, que com teu silêncio queres formar o túmulo à minha vontade. Eu fiquei espantada e mais aflita do que antes, e rogava a Jesus que me desse a graça de cumprir sua santíssima vontade. E meu amado Jesus, como se quisesse me consolar, saiu de dentro de mim e me estreitando forte a seu santíssimo coração, me infundia nova força. Enquanto estava nisso, o céu se abriu e eu ouvia todos em coro dizendo: Glória em Pátria, et Filho, et Espíritus Santo. O glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A criatura reconhecesse o nada que é, a total dependência que tem de Deus e recorrer a Ele. E recorrer a Ele sempre. Jesus, que me desse, rogava a Jesus que me desse a graça de cumprir sua santíssima vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma, para que ela possa. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. E também a ejaculatória, minha mãe. Tome o primeiro lugar em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Que é só por Deus. Só apoiando-se em Deus, sem nunca apoiar em si mesmo, pois da criatura nada podemos, somos um nada, temos que nos esvaziar, nos desvencilhar dos apoios humanos, de convicções humanas, de caprichos, de gostos, apegos humanos. Ser só para Ele, por Ele, com Ele. E eu não sei como, a mim me tocou responder. Assim como no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Mas quem pode dizer o que acontecia na palavra pátria? Via-se a potência criadora que corria por toda parte, conservava tudo, dava vida a tudo. O único alento dela bastava para manter íntegro, belo e sempre novo tudo o que tinha criado. Na palavra Filho, via-se todas as obras do Verbo, renovadas, ordenadas e tudo em ato de encher céu e terra, para dar-se ao bem das criaturas. Na palavra Espírito Santo, via-se investir todas as coisas de um amor falante, operante e vivificante. Mas quem pode dizer tudo? Minha pobre mente a sentia imersa nas bem-aventuranças eternas, e meu adorável Jesus, querendo me fazer voltar em mim mesma, me disse: Minha filha, sabes por que te coube a te dizer a segunda parte do Glória? Estando em ti minha vontade, te convinha levar a terra ao céu. Te convinha levar a terra ao céu. Ela como criatura e a divina vontade operante nela. Toda a terra representada nela dava a glória ao Pai. A correspondência de amor. Porque o Filho da divina vontade que age na divina vontade dá ao Pai por si e por todos. É no âmbito universal, passado, presente e futuro. Convinha levar a terra ao céu,
para dar em nome de todos, aqui ó, juntamente com a corte celestial, aquela glória que não terá fim, ó, entra no ato único, por todos os séculos dos séculos. As coisas eternas que jamais têm fim encontram-se só em minha vontade. E quem a possui se encontra em comunicação com o céu e o que fazem nas regiões celestiais. Ela toma parte em tudo e se encontra como em ato junto aos habitantes celestiais, portanto já vive em vida a sua eternidade. Né? Pois já se encontrar na divina vontade no ato único de Deus. Se torna um só com Ele, com as coisas dele. Coisas eternas que jamais têm fim. Encontra-se só em minha vontade. Eis a importância de conhecermos e viver, pôr em prática na nossa vida tais verdades. A ocuparmos o lugar para o qual fomos criados, a finalidade para o qual fomos criados, que é a correspondência do amor de Deus, por todos. Dar a Deus a satisfação por si e por todos. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Junto com todos os habitantes, né, do céu, levar a terra ao céu, como disse. A voz, né, dar voz, dar vida, a palavra dita, manifestada, proclamada. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Volume 20, trecho 3. 23 de setembro de 1926. Como quem deve fazer bens universais, deve suprir por todos. 3 planos na vontade de Deus. Aqui, ó. Estava fundindo-me todo no santo querer divino, com a ferida na alma de não ter visto o meu doce Jesus. Como enquanto tentava fazer minhas ações em meu querer, não me sentia junto comigo. Me sentia arrancar um pedaço de mim mesma, assim que minha pequena e pobre existência me sentia despedaçar sem Jesus. E lhe pedia que tivesse piedade de mim e que logo retornasse à minha pobre alma. Então, depois de muito esperar, voltou, mas muito aflito por causa da traição humana. Parecia que nações e nações lutavam entre elas, preparando até os depósitos das armas para se combater, preparando coisas imprevistas para fazer surgir os combates. Que loucura, que cegueira humana! Parece que já não tem vista para ver o bem, a ordem, a harmonia, mas tem vista só para ver o mal. E esta cegueira lhes afeta o cérebro e fazem coisas de loucos. Então, ao vê-lo tão aflito por causa disto, lhe disse: meu amor, deixa esta tristeza. Tu lhes darás luz e não o farão. E se forem necessárias minhas penas, estou pronta, desde que estejam todos em paz. E Jesus disse-me com dignidade e severidade: minha filha, tenho-te para mim, para formar em ti o meu reino do Fiat Supremo. Não para eles, né? Que o Filho da Divina Vontade é para Deus e não para as criaturas. É importante essa fala de Jesus. Não é para agradar as pessoas. Não é aqui para privá-la do sofrimento. É para privá-las do fruto das escolhas erradas que elas insistem em tomar. Mas para satisfazer a Deus, tenho-te para mim, para formar em ti o meu reino, né? Que é o meu descanso, o meu alívio. O Fiat Supremo, não para eles. Fiz-te sofrer até demasiado para livrar o mundo, mas a sua perfídia não merece que eu te faça sofrer mais por sua causa. Aqui, ó.
cancelado o estado de vítima. Fiz-te sofrer até demasiado para livrar o mundo. Mas eles não querem. Eles não querem. Eles querem a vontade deles. Eles querem o sangue, né? A ganância. Mas a sua perfídia não merece que eu te faça sofrer. Mas por sua causa. E enquanto dizia isso, parecia que tinha em suas mãos uma barra de ferro, em ato de passá-la sobre as criaturas. Eu fiquei espantada e queria aliviar Jesus de sua aflição, e por isso lhe disse: Jesus, minha vida, vamos cuidar por agora do reino de teu querer, a fim de que te confortem e eu sei que a tua alegria, a tua festa, é dar-te ocasião para te fazer falar dele. Por isso, juntamente comigo, corram os teus atos nos meus, a fim de que, com a luz do teu querer, invistam mais do que sol a todas as criaturas, e eu possa constituir-me, ato por cada ato, pensamento por cada pensamento. Encerrarei tudo, tomarei como em um punho todos os seus atos para fazer tudo que elas não te fazem. E assim encontrarás tudo em mim, e tua aflição se afastará de teu coração. E Jesus, condescendendo aos meus desejos, girou junto comigo e depois me disse: Minha filha, que pode conter a minha vontade? Ela, como luz, penetra em qualquer lugar, alarga-se, dá-se a cada ato, multiplica-se ao infinito, mas enquanto faz tantas coisas e se multiplica em cada coisa, fica sempre uma. Qual é? Conservando todos os seus atos sem perder nenhum. Olha, minha filha, o primeiro plano feito em minha vontade, em nome e por todas as criaturas, foi feito pela soberana rainha. E obteve o sumo bem a todas as criaturas de fazer descer à terra o suspirado Redentor, que faz por todos, em nome de todos, e supre por todos, merece bens universais que podem servir a todos. O segundo plano feito na suprema vontade foi feito por minha humanidade. Abracei tudo e a todos como se fosse um só. Dei satisfação por todos. Não deixei nenhum ato de criatura sem constituir nele o meu, para fazer que a meu Pai Celestial fosse completa a glória, o amor, a adoração por cada ato de criatura. E isto obtive, o fruto de minha vinda sobre a terra. Mereceu a salvação, a santidade a todos. Muitos não a tomem. A culpa é deles, não por falta de doador. Que tudo já foi dado à criatura. Não tem porque não buscam, não querem. Até Deus quer se dar, mas só se dá a quem pede. Quem não pede não quer receber, é preciso pedir. Por isso, não mais em direção, filho da divina vontade, seja mais para as criaturas, mas primeiramente para Deus. E unicamente para Deus. E por amor a Deus, por vontade de Deus, realizando os atos para a formação do orvalho benéfico, para alcançar aqueles corações bem dispostos. E que os castigos, os flagelos, amoleçam tais corações endurecidos. Portanto, minha vida conseguiu bens universais para todos. Abriu as portas do céu para todos. O terceiro plano, em minha vontade, o farás tu. E por isso em todas as coisas que tu fazes, te faço fazer por todos. Abraçar tudo, suprir em nome de cada um dos atos deles. Seu plano deve igualar-se ao meu, deve unificar-se àquele da Imperatriz Celestial. E isto servirá para conseguir o reino do Fiat Supremo. A quem deve fazer um bem universal, nada se deve escapar.
para ligar o bem que quer dar a todas as criaturas. Os atos feitos em minha vontade para suprir a todos formam duplas correntes, mas correntes de luz que são as mais fortes, as mais longas, não sujeitas a quebrar-se. Ninguém pode ter a capacidade de romper uma corrente de luz. Essa é mais que raio solar, que ninguém pode romper, muito menos impedir-lhe o passo, aonde a largura e espessura do raio quer chegar. E estas cadeias de luz obrigam Deus a dar bens universais à criatura a recebê-los. Que foi falado, num vídeo da Valtorta que eu vi ontem. A criatura precisa ter essa humildade, essa disponibilidade, essa humildade e amor a Jesus, a reconhecer que fomos criados para ser essa morada divina, onde antes da sua última e definitiva vinda, ele virá na terra, viver, caminhar, agir sobre a terra, por meio aqui, dos filhos da divina vontade. Assim como não o reconheceram na sua própria humanidade, não o reconhecerão na pessoa da criatura. Onde já vemos sinais claros disso, onde os próprios padres não assumem isso na vida deles. Que eu sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador. Deus não vai baixar, não vai descer na minha miséria, porque eu sou pecador, sou pecador. Como a outra pessoa me disse, eu só me verei salvo quando eu lá estiver. Então, agora aqui eu não afirmo isso. Porque a mesma história, eu sou pecador, sou pecador, sou pecador. Então, a mesma dificuldade que Jesus teve lá, ela terá aqui. E isso desde lá do começo. Porque o que foi dito? Esta foi a atitude de Lúcifer, que quando viu Deus encarnado na criatura inferior a ele, já bradou que não serviria. Incutiu isso no coração de Adão e Eva, que também não aceitou isso. De Deus viver neles, preferiram ter uma vontade separada da vontade de Deus, ou seja, caminhar por si mesmos. E assim na encarnação de Jesus, não deram crédito àquela criança. Poucos foram os que lá foram o visitar, o conhecer. Era para estar todos os doutores ali aguardando, no entanto, foram os primeiros que se opuseram e o acusaram de blasfemador. E como Jesus disse, se tratam assim a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Se ele o próprio foi rejeitado, ele vindo nas suas criaturas, nos filhos da divina vontade, também o serão. E como foi dito aqui, não é o filho da divina vontade para agradar as pessoas, mas para agradar e corresponder a Deus. Desaparece com o seu eu, com a sua vontade, se resigna à minha e viva só para a minha glória. Contanto aconteça o que acontecer. Não busque reconhecimentos, mas busque que minha vontade seja conhecida. Então, seguindo aqui o raciocínio, Judas enlouqueceu quando, na cabeça dele, ao entregar Jesus, num ápice ali da circunstância, sendo ele quem dizia ser e ele acreditando nisso, ele não se deixaria ser preso e nem tampouco se deixaria ser morto. Ele iria manifestar ali a sua glória, o seu poder. Mas Deus se abaixa. Deus se abaixa, se abaixou e agora ele se abaixa nas criaturas que o acolhem, que o correspondem.
né? Como ali a exemplo, né, do acontecimento com a Luísa, em que os céus rezou a primeira parte do Glória ao Pai e Luísa respondia por uma força, né, por uma força da divina vontade, levando a terra ao céu, para o louvor da glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Então não mais para a criatura, mas para Deus. É sério isso aqui. Então é tomarmos posse dessa verdade, né, e assumirmos com propriedade, né, aquilo que foi dito: eu vivo, mas já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Mas uma criatura tão pobre, miserável, né, com tantas fraquezas, com tantas... Sim. E esse é o maior sinal. É que eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Eu não sou nada. Eu não tenho poder, não posso fazer nada. Mas eu dou aqui a minha vontade a Deus, a fim de que a vontade dele reine e opere sobre mim. Entrando então nesse seu ato único, fazendo por mim e por todos, aos do passado, presente e futuro, né? Dando a glória a Deus, por mim e por todos, aos do passado, presente e futuro. Não olhar a si, não olhar para si, não voltar para si, mas permanecer sempre e continuamente nesse suspenso, nessa continuidade, nessa constância. Não se deixar envolver pelas densas trevas da vontade humana, mais, jamais. Mas buscar cada vez mais, né, ascender a essa vida divina, esvaziando sempre cada vez mais, rompendo com os apegos, as paixões e tudo. Como ele disse ainda há pouco, não se tem mais direito. O teu direito é que viva em ti a minha vontade. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.